ansiedade, considerado o mal do século XXI, não poupa ninguém e atinge desde crianças a idosos. Nos últimos tempos, esse transtorno tem atingido em maior proporção crianças e adolescentes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia Pessoa e você chegou ao canal Nave Vida, sejam todos bem-vindos. E como sempre, eu peço que deixe o seu like desde já e se gostar do conteúdo, compartilhe para que outras pessoas fiquem a par sobre esse mesmo assunto. E se ainda não se inscreveu, se inscreva e bora pro vídeo. Ansiedade, aumento do mal do século XXI em crianças. Com base em dados recolhidos pelo psiquiatra Fernando Asbar, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, a ansiedade é um dos quadros de transtornos mais frequentes entre crianças e adolescentes. E hoje, estima-se que cerca de 10% dessas faixas etárias sofram desse mal. Na maioria dos casos, é considerado normal a presença de um leve sinal de ansiedade, pois no mundo em que vivemos atualmente, em algum momento da vida, a pessoa se sentirá ansiosa e com medo frente a mudanças, desafios ou mesmo perigos. Mas quando esse sintoma é constante e desproporcional em relação à situação em si, acaba por interferir na rotina dessa pessoa e nesse momento é preciso se conscientizar e buscar tratamento. Entretanto, quando o caso ocorre em crianças e adolescentes, o principal desafio para os pais é detectar o problema em situações mais leves para começar a tratar o quadro o quanto antes, evitando que o sintoma se agrave para outros distúrbios como o pânico e a depressão. A ansiedade em crianças, adolescentes e também nos jovens decorre por vezes pela predisposição genética. Contudo, esse não é um fator determinante, pois será o meio ambiente que certamente irá afetar o comportamento da criança ou jovem ou adolescente. Existem vários fatores ambientais determinantes que interferem para o surgimento desse transtorno. Por exemplo, viver em ambientes tóxicos, estressantes, conviver com pessoas excessivamente preocupadas, nervosas, irritadiças, presenciar brigas e discussões constantes, sofrer bullying, ser vítima de relacionamentos abusivos, vivenciar a separação dos pais, sofrer traumas, perdas e, consequentemente, viver um luto prolongado. E os sinais e sintomas de ansiedade são muitos. A criança ou adolescente passa a ter muitos medos e começa a evitar situações que antes ela não via problema algum em participar. Sente uma preocupação excessiva, teme pela própria segurança e pela segurança dos seus pais, familiares e amigos, manifesta tristeza e sofrimento em vários momentos, tem insônia, falta de concentração, apatia, esgotamento físico e mental. Outros sintomas físicos presentes são taquicardia, sudorese, tremedeira, dores no estômago, barriga, vômitos, dificuldade para respirar, palpitação, entre outros. E o resultado é o isolamento, solidão, que pode levar a uma depressão. Diante disso, ao identificar os sintomas, é muito importante que o transtorno seja tratado de forma correta. E os principais tratamentos indicados são tratamento com terapia cognitiva comportamental e, em casos mais graves, o uso de medicamentos. Outra opção que pode auxiliar no tratamento são os florais de Bach ou ainda outros, como os florais de Saint-Germain ou de Minas, entre muitos outros que tem por aí. A terapia floral é um tratamento alternativo que utiliza vários tipos de essências. Essas essências atuam como um processo informacional e vibracional das plantas e flores no organismo.
É algo muito sutil, 100% natural e sem restrições de uso. O objetivo é trazer um equilíbrio emocional, pois o floral atua na causa mais intrínseca, como um sinal, uma mensagem que recorda o corpo que ele próprio tem mecanismos autoajustáveis que se autorregulam. No entanto, é preciso ativar essa memória interna entre mente, corpo, alma, ou se preferir energia, vibração. O tratamento com os florais deve ser feito concomitantemente com a terapia cognitiva ou o uso dos medicamentos prescritos pelo médico. Entretanto, ele pode ser utilizado principalmente quando o jovem é muito resistente em aceitar conversar com um terapeuta ou com um médico. E dessa forma a pessoa é preparada vibracionalmente para a consulta com o médico ou com o psicólogo. O floral é feito de essências florais de plantas extremamente diluídas e depois rediluídas em brandy ou outro conhaque qualquer. No caso de crianças, o floral é diluído em glicerina. Como vimos, mesmo havendo um fator genético que predispõe ao desenvolvimento da ansiedade, são os fatores ambientais, sociais e psicológicos que acabam por determinar o surgimento dessa doença. Nos adultos, são muitas situações ou eventos que podem desencadear um transtorno de ansiedade, desde uma perda inesperada, seja do emprego ou pelo rompimento com alguém, uma tragédia pessoal ou até mesmo uma insatisfação ou frustração na vida profissional ou afetiva. Contudo, relacionamentos profissionais e pessoais estressantes, eventos inesperados sempre existiram durante a história da humanidade e afetaram e afetam qualquer pessoa a qualquer momento. Então, o que mudou atualmente? As pessoas estão mais fragilizadas? Sim, elas estão mais fragilizadas. As pessoas, em especial as crianças e adolescentes, não estão mais sabendo como lidar com suas frustrações. E frustrações fazem parte da vida, não tem como escapar. E essa fragilidade decorre de quê, afinal? Será que existe um fator crucial que fragiliza as pessoas e deflagra o transtorno de ansiedade no mundo, a ponto de tornar a pandemia do momento, do século? E sim, existem hoje alguns fatores cruciais que mexem com a imagem das pessoas e acabam disseminando a ansiedade como o grande mal do século XXI. Primeiro, a enorme exposição nas mídias sociais. Segundo, a cobrança por uma aparência perfeita. Terceiro, o consumo exacerbado. Quarto, a exigência por se ganhar muito dinheiro. Quinto, e principalmente esse é o mais insidioso, o excesso de informação e sem filtro. E essa exposição está acontecendo diretamente com as crianças frente às novas tecnologias cada vez mais acessíveis a elas. E muitos dirão: mas eu seleciono o que os meus filhos assistem. Eu só permito assuntos infantis. Mas eu te pergunto, quais são esses assuntos infantis? É educacional, cultural? Não são assuntos educacionais, culturais. As pessoas acham que permitir esse tipo de conteúdo infantil não tem problema porque é infantil, mas são assuntos infantis que imitam os assuntos de adultos, com bonecas, carrinhos e jogos que seguem o mesmo padrão de adulto. E se é permitido pelos órgãos que regularizam o que é permitido ou não, como acontece? E se os pais permitem, quem pode falar com propriedade e dizer que não pode? Estão entendendo quão grave é a situação? Além disso, as pessoas ingerem alimentos transgênicos industrializados, fast food, vivem em ambientes estressantes, em espaços pequenos, com menos contato com a natureza e com a poluição ambiental e visual. Mas o que diferencia é a forma como cada um enfrenta a situação. Algumas pessoas têm maior controle sobre suas ações, sobre si mesmas. Já quem tem um transtorno de ansiedade acaba por ter uma visão irreal dos problemas e não controlam seus medos e temores. Imaginem tudo isso acontecendo em crianças e adolescentes. Eles ampliam suas dificuldades e se veem pequeninos e indefesos,
frente a monstros indestrutíveis e lutam contra moinhos de ventos. E tudo isso é realmente muito preocupante. A questão central é que o transtorno de ansiedade é um estado de alerta do corpo e da mente, um grito abafado que se externaliza em forma de sintomas físicos para mostrar à pessoa que algo vai mal em sua vida, na sua vida como um todo. Mas seja relacionamentos mal resolvidos, seja vida profissional ou estudantil frustrada, todas as decepções, as respostas não se encontram fora e sim dentro de cada um de nós mesmos. Saber como acessá-las é o desafio de cada um. Mas quando se trata de crianças e adolescentes que ainda não aprenderam a lidar com seus desafios, é preciso que os pais e os profissionais percebam esse quadro e providenciem a ajuda necessária o quanto antes, evitando que a ansiedade venha a se tornar uma depressão ou pânico, que são doenças mais graves e mais difíceis de curar que a ansiedade. Cada ser humano tem suas próprias sombras que precisam ser iluminadas. As terapias complementares auxiliam nesse processo de autodescoberta, autoconhecimento e certamente podem ajudar muito sem interferirem nos tratamentos prescritos pelos médicos e psicólogos. Há muito o que falar sobre esse assunto, mas hoje vamos ficando por aqui. Então é isso, pessoal. Não esqueça do like, se inscreva e participe dando a sua opinião a esse respeito. Partiu na vida e um beijo no seu coração.